Pessoal, deu start aqui na gravação da Bela ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, né, eu vou fazer, como por padrão, né, eu vou compartilhar com vocês as orientações do Senai em digital, tá? Aí depois a gente volta aí com a programação normal e eu vou fazer alguns avisos, né, tá? Deixa eu colocar. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, olhando aqui no cronograma de vocês, deixa eu compartilhar aqui. Eu fiquei preocupado porque que a UC de vocês, né, iniciou lá pro dia 5, né? Mas ela já finaliza dia 15/6, ou seja, nós temos um gap muito curto. Se não me falha a memória, essa UC, ela tem 30 horas. Tá vendo aqui, ó? Tecnicamente, como nossas aulas são toda terça-feira, né, das 20 às 21, é, nós tecnicamente, ó, como ela termina dia 15, ou seja, é muito curto o período aqui, tá? Ainda mais que ela começou na sexta-feira, que foi recesso, né? Teve o feriado e que o recesso, né? Então, já na próxima semana já seria a outra UC. Para dar mais tempo para vocês, o que que eu fiz? Como não é possível falar de todas as atividades nessa única aula, eu vou falar nessa primeira aqui do fórum. Na próxima aula eu vou falar das duas atividades, tá? E em vez da gente ter a primeira aula de instalação do sistema elétrico de potência na próxima aula, e eu tô vendo que essa UC ela é muito pequena e eu vou ter que deixar algumas aulas extras. Aí eu não queria deixar aula extra, mas eu tô vendo aqui, eu tenho aqui uma aula gravada, com análise há umas 3 horas mais ou menos. É análise assim bem profunda, bem detalhada das três atividades aí, tá? Eu posso deixá-la disponível aqui para vocês, tá bom? Mas assim, a priori, eu vou comer uma aula do lá da outra UC, e eu estou preocupado também com a outra UC. A outra UC ela tem muita atividade, ó. Ela começa dia 16/6 e vai finalizar dia 30/6, pessoal, ó. Ó, de 16, vocês observarem aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui numa cor diferente, ó. Ó, do dia 16
até o dia 30. Então, nós vamos ter 3 aulas. E essa UC, essa próxima aí, ela tem 5 atividades, tá? É muita atividade. Então, eu vou ser obrigado na próxima aí deixar uma aula, né? Uma não, né? Umas 2 ou 3 aulas extras, porque pelo cronograma de vocês, a instalação do CEP, ela deveria ter um tempo um pouco maior, tá? E esse tempo ele foi totalmente priorizado lá em manutenção predial, né? É aquela história, né? Quando você estende uma UC, obviamente a UC anterior e a próxima aí ela vai ficar sacrificada, tá? Então eu vou comer uma aula de instalação do CEP e eu posso até deixar uma aula extra lá, né? Já montar a próxima sala para vocês não perderem, tá? O objetivo aqui é vocês terem o conteúdo completo aqui em tempo hábil, tá? Por isso que eu deixei, embora a disciplina finalize dia 15 aqui, ó, eu deixei até dia 21, tá bom? Deixei até 21 essa UC de manutenção. Mas não se esqueçam, pessoal, eu dei uma olhada aqui em eficiência, tá? E eficiência ainda não, eu não vi nenhuma envio de atividade, tá bom? Então eu deixei um tempo a mais aqui, ó, até dia 12, tá? Dia 12 aqui, porque aí vocês têm tempo. Não só, provavelmente vocês já assistiram, né? Porque eu deixo a aula terça-feira e o momento presencial de vocês é na quarta e na quinta, tá? Então, esse tempo hábil é justamente para você ter tempo para fazer as atividades de eficiência, que foi a UC anterior, e dessa daqui de gestão da manutenção, tá bom? Na medida do possível, eu deixo as aulas aqui, né? Mas aí, ó, como eu vou ter só 3 aulas, né? E na verdade eu vou pegar uma aula da próxima semana aqui, porque não tem condição dessa UC só ter uma aula aqui. É muita coisa para eu falar, né? E eu preciso de pelo menos 2 ou 3, tá? E uma só definitivamente não dá, tá bom? Aí eu tô só explicando aqui para vocês entenderem o porquê dos horários aqui, tá bom? Salvar aqui. Agora, essa. Ó, eu já pedi até para Vitória deixar tudo já pronto aqui, ó. Vamos lá no fórum de discussão. Ó, fórum de discussão. Ele pergunta, vamos dizer assim, é uma pergunta genérica, tá? Mas ela esconde uma densidade. Como assim, professor? Quando eu falo densidade, seria uma pergunta, uma resposta, uma pergunta simples, uma resposta simples, mas ela tem densidade por quê? Porque ela não depende só do conhecimento técnico desse profissional. Ela depende não só do conhecimento, mas também da experiência dele, tá? Por isso que fala aqui, ó, acessem seu livro aqui, ó, de gestão da manutenção, ó, aí ele pede para você pesquisar no livro, ou seja, estudar aqui, né? E também na internet e responder, fazer a, né, a resposta aí da seguinte pergunta: como o supervisor pode equilibrar-se entre o papel de líder incentivador e avaliador sem perder a confiança e a autoridade em relação aos seus liderados? Então, o que que seria o supervisor? Supervisor, ele pelo menos ele tem o mesmo cargo que você, né? Vamos dizer assim, a mesma função, né? Nem cargo, né? Mesma função. Deixa eu pegar emprestado aqui que eu lembro que aqui não tem o documento que eu preciso mostrar para vocês.
Se não me falha a memória, ele tá aqui. Deixa eu só achar aqui que aí eu mostro para vocês. Ó, regulamento aqui, ó. Eu já vou deixar salvo aqui, ó. Por exemplo, a concessionária de energia, toda concessionária, né, a atual nossa aqui é a Equatorial, tá? Mas como eu só tenho acesso a esse documento aqui, pessoal, que documento é esse? Que fique bem claro, tá? Isso não é só da antiga concessionária. Toda concessionária tem esse documento aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, Regulamento de Segurança e Medicina do Trabalho. Esse regulamento, ele está em conformidade com a NR4. Pessoal, o que que é NR4 mesmo? É o SESMIT. É o Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho da empresa. Lá na NR4, dependendo da quantidade de funcionários, né? Inclusive tem até uma tabela nela lá. Dependendo da quantidade de funcionários, eu vou ter que criar esse SESMIT. Então, nesse SESMIT, eu vou ter que pôr técnico, técnico de segurança. Eu vou ter que colocar engenheiro de segurança aqui também. Se for uma construtora, geralmente os profissionais, não é só a construtora não, né? Mas eu falo de construtora porque o fluxo de entradas e saídas de funcionário é muito grande. Aí você tem aqui ou da própria empresa ou de uma empresa terceira que presta serviço para essa empresa, que é o médico do trabalho. Inclusive, o médico do trabalho, ele faz, lembra lá no workshop, o ASO, o atestado de saúde ocupacional desse funcionário, né? Quando ele entra, quando ele sai, né, que seria o exame demissional, tá? E tem o exame de rotina. Todo ano, esse funcionário vai fazer um exame para saber como é que está a saúde dele, se ele, por exemplo, é exposto a ruído, a barulho, ele faz o teste audiométrico. Então, dependendo da ocupação dele, ele faz todos esses testes. Professor, mas o que que isso tem a ver com líder? Calma, vocês vão entender. Então, esse regulamento aqui, ó, de medicina do trabalho, aqui está falando em empresas contratadas, né? É porque geralmente quem trabalha para concessionária não é só funcionário exclusivo da concessionária. Tem as chamadas terceirizadas. Então, eu tenho, sei lá, a, vamos supor que eu tenho aqui a Cel, estou inventando uma empresa aqui, a Cel Engenharia. A Cel Engenharia, ela participou de uma licitação e ganhou o direito de ser uma empresa terceirizada, ou seja, ela não é a concessionária. No caso aqui da Celg, vamos supor, ela não é a Equatorial Goiás, né, distribuição, mas ela trabalha para a Equatorial como uma terceira. Como que ela trabalha, professor? Essa Acel Engenharia, ela tem uma equipe de eletricista, por exemplo, ó, eletricista de distribuição. Por exemplo, vamos supor que essa Acel ela é aqui de Goiânia, todo e qualquer problema que ocorrer no setor aeroporto, Jardim Novo Mundo, e, sei lá, setor dos funcionários. Então, todo e qualquer problema que acontecer
na rede elétrica do setor dos funcionários, setor aeroporto, do Jardim Novo Mundo, quem que vai prestar o serviço? É a Equatorial? Não. Essa ligação ela vai para a Cel Engenharia e os eletricistas de distribuição que estiverem de plantão vão lá e executar a tarefa de manutenção. Que tarefa? Estou chutando aqui, tá? Vamos supor que ele vai dar manutenção no circuito e um procedimento padrão é você instalar aterramento temporário na rede elétrica, tá? Então, esse procedimento aqui, quem cria ele é o SESMIT, tá? Ou seja, Serviço Especializado em Saúde e Medicina do Trabalho, mais um pessoal de uma outra NR, que é a NR5, que é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, geralmente, o pessoal da CIPA, mais o pessoal do SESMIT, o pessoal do SESMIT, ele tem uma função mais administrativa, tá? O pessoal da CIPA é uma função mais, vamos dizer assim, mais dinâmica. Por exemplo, eu preciso elaborar esse procedimento de segurança para a empresa aqui, ó. Instalar aterramento temporário. Eu vou chamar quem? Eu vou chamar o técnico de segurança para elaborar. Eu posso até chamar ele para digitar, mas o técnico de segurança, se ele não tiver experiência de um eletricista, vai adiantar? Eu vou chamar então um engenheiro de segurança. Mas vamos supor que o engenheiro de segurança que trabalha para a empresa, ele é um engenheiro civil ou engenheiro mecânico. Então ele não entende patavinas. O ideal é eu pegar alguém que está trabalhando no dia a dia. Lembra lá a teoria da dialética? O conhecimento, né? A prática, ela vai acontecendo no dia a dia. Eu tenho uma regra que essa regra aqui é o procedimento operacional, ou também chamado de IT, instrução técnica, tá? Só que essa instrução técnica, ela vai ser estudada de forma mais, vamos dizer assim, pormenorizada, com segurança, se eu pegar alguém lá da CIPA, um eletricista de distribuição que faz parte da CIPA, e ele, por exemplo, ele tem, sei lá, uns 10 anos de experiência nessa função, tá? Então, geralmente, esse eletricista de distribuição que tem, eu estou chutando aqui, tá? Tem 10 anos aqui trabalhando em rede de distribuição. Então, ele já tem na carteira de trabalho dele uma experiência boa. Inclusive, aqui, ó, tem nessas regras aqui, ó, de prestação de serviço, ó, também, ó, tem aqui a parte de treinamento, ó. Tem o treinamento de NR10 que acontece para todo mundo que trabalha na elétrica, independente se é eletricista, do eletricista ao engenheiro eletricista, você precisa desse treinamento, né? Tem o CEP também, que você só faz ele uma vez. Tem esse curso aqui, ó. Aí esses cursos, eles são mais para esse eletricista que eu citei o exemplo, esse que tem 10 anos, né? 10 anos de empresa. Ó, curso básico para encarregado de turma. Inclusive, quem organiza é o engenheiro da empresa, organiza o plano de curso desse curso aqui, tá? Esse curso ele não faz parte de uma NR igual à norma do trabalho. Ele é um curso para fazer com que esse cidadão, inclusive, olha o pré-requisito aqui, ó, é público-alvo, ó, eletricistas que exercem a função de encarregado, né? Ou seja, um eletricista mais experiente, né?
Dependendo da concessionária, você chama ele de encarregado, chefe de turma, tá? Ó, com experiência mínima, ou seja, vamos dizer, um nivelamento mínimo de 2 anos, tá? Aqui, essa é a exigência, né? Ó, o trava-língua aí. Ó, na função de eletricista de manutenção, construção e operação de redes elétricas aéreas de distribuição desenergizadas, urbana e rural, tá? Que ele colocou o nome gigantesco, mas reduzindo esse nome é o eletricista de rede de distribuição, tá? É até 36,2 kV, tá? Duas redes, né? Tem a 13,8 e tem a rede 34,5. E esse daqui seria o corte aqui, né? Por exemplo, a rede 13,8 ela suporta 15 kV, mas na verdade você tem a tensão de linha de 13,8. Do mesmo jeito, a 36,2 ela tem uma tensão de linha de 34,5, tá? Mas ela é projetada, ó, põe uma coisa na cabeça. A essa altura do curso, você tem que sempre lembrar todo o dimensionamento elétrico, ele tem, né, vamos pegar lá a mania lá do Toguro, né? Ele tem um sabor, né? Um sabor de, por exemplo, de experiência aqui, né? E um sabor de superdimensionamento. Eu nunca dimensiono um circuito para ele funcionar, por exemplo, se ele vai funcionar com a capacidade corrente de 24 amperes, aí vamos supor que é um cabeamento de 2,5, tá? Aí eu sou fabricante e essa marca de cabeamento, o de 2,5, 0,6 a 1 kV ou de 750 volts, né? Ele suporta 24 amperes. Na hora que eu for lá no laboratório fazer o ensaio, geralmente é o engenheiro mecânico que projeta cabeamento elétrico, tá? Eu vou fazer o ensaio para esse cabo suportar mais que 24. Ai, professor, mas eu não quero que ele suporte 24. Sim, mas eu quero, para ele suportar 24, ele tem que ter, por exemplo, uma capacidade, né, vamos dizer assim, no limiar de 30 amperes. Então, na prática, se eu for colocar ele para rodar, ele aguenta 30 amperes. Mas, para, para ele seguir, né, por exemplo, uma vida útil, estou chutando uma vida útil aí de 30 anos, eu vou limitar ele para 24 amperes. Só que ele, na prática, ele suporta 30. Inclusive, se ele for injetado 30, ele não vai derreter, mas a vida útil dele vai diminuir. Então, projeto elétrico é sempre assim. Se eu quero um valor, eu vou fazer com que ele suporte um valor acima desse. Então, vocês estão vendo que para esse cidadão aqui, ó, equilibrar entre o papel de líder e incentivador, tá vendo que ele tem que ter experiência. Ou seja, ele não pode ter terminado o curso hoje, né? Terminou hoje e, sei lá, segunda-feira, né? Hoje é terça e próxima segunda-feira ele já começa a trabalhar como um supervisor, né? Na verdade, ele tem que ter pelo menos 2 anos aí. Inclusive, muito supervisor, eu já dei aula para o pessoal aí da CELG, da Enel, por exemplo. Os supervisores, geralmente a concessionária chama ele para fazer o curso técnico, ou seja, todo supervisor, geralmente, além da experiência, ele já está cursando ou ele já finalizou o curso técnico. Por quê? No curso técnico, ele vai subir de degrau, né? De eletricista, que é um curso de capacitação, ele vai passar a técnico que tem um aprofundamento maior, né? Um aprofundamento maior em matemática, em física, nos fenômenos físicos para ele poder, né, ter
a compreensão dos sistemas elétricos para ele projetar, para ele dar manutenção, projetar, dar manutenção. Quando eu falo projetar, dimensionar, né? Ou seja, ele criar do zero o dimensionamento de um circuito, do zero o dimensionamento de um acionamento, sei lá, de uma máquina igual vocês viram lá, né, no módulo anterior aí, né? Com uma soft starter, ou então um controle lá da máquina, além de acionar lá da Saneago, por exemplo, além de acionar, ele fazer o controle de recalque, né, ou seja, da pressão na tubulação para ela chegar a uma elevatória, tá? Então, o fundamental é ele ter experiência e saber que a partir desse momento ele vai utilizar mais a experiência dele, porque o conhecimento ele já aplicou bastante, né? No mínimo 2 anos, né? Aqui é o mínimo de 2 anos, mas ele pode ter uma jornada maior aí, né? Por exemplo, ele trabalhou como 2 anos como eletricista, a concessionária gostou do trabalho dele, e aí ela pagou, igual aconteceu aqui, né? Paga o Senai para dar o curso de eletricista ou de eletrotécnico, por exemplo, né? Ou de tecnólogo. Ah, não, às vezes você trabalha com automação e aí seria interessante você ser tecnólogo, ou seja, em vez de só 2 anos, você vai ficar 3 anos, ou seja, tendo um aprofundamento maior, tá? Então, para ele se equilibrar nesse papel aí, ó, de líder, né? Ele tem que ter o conhecimento. Por quê? Porque o líder vai ser aquela pessoa, né, que vai ser odiada. Como assim, professor? O líder ele vai olhar o trabalho do fulano, do ciclano, do Deltrano e vai falar: fulano, esse aterramento temporário não tá bom, não. Mas por quê? Você não fez, por exemplo, a conexão, né, da média tensão aqui, ó. Aterramento temporário, ó, no final, ó, qual que é o objetivo? Você desligou a rede, o que que você vai fazer? Você vai curto-circuitar a média tensão, a baixa, né? Juntar elas e instalar aqui no solo, no trado aqui, ó. Ele tem como ele já está instalado aqui, ele tem uma broca aqui na ponta, né? E aí esse conjunto aqui, ó, de içamento, essa última garra aqui, ó, eu vou prender lá no trado, ó, tá vendo? Que ela tá presa aqui, ó. Foi instalado. Ele vem lá do poste. Vou pegar o desenho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Ele vem lá do poste, conecta com a baixa tensão e daí daqui você vai conectar lá no chão, ó. No trado aqui, ó. Aí você coloca essa ponta, essa última ponta aqui, ó. Então, esse aterramento temporário é um procedimento operacional padrão, uma instrução técnica, quando você vai dar manutenção na rede. Você desliga a rede, secciona, aí depois de você seccionar, o que que você vai fazer? Você vai instalar o aterramento temporário, porque ainda mais que esse circuito é a céu aberto, né? E quando você estiver dando manutenção, se ele é a céu aberto, ele está exposto a intempéries, né? Mas se tiver um céu nublado, obviamente que você vai ter que desistir, né? De fazer esse serviço nessa hora aqui, tá? Mas aí, por exemplo, tá tudo ok, mas aí alguém vem, pega aquelas varas lá de derrubar manga, né? E aí o cara, não, eu vi lá o eletricista é, ligar o circuito, que chama lá de banana de dinamite, né? Eu vi ele ligar o circuito, é facinho. É só pegar uma vara gigantesca aí, né? Uma vara de derrubar manga, e ir lá e ligar.
Isso já aconteceu demais. Infelizmente, isso continua acontecendo, tá, pessoal? Não foi a última, nem será a primeira, não foi a primeira, nem será a última vez que isso vai acontecer. Então, esse líder aqui, ele tem que incentivar. Por exemplo, começou o serviço, aí ele fala: Fulano, você assinou a APR, Análise Preliminar de Risco. O que que é análise preliminar de risco? Ó, antes de você entrar nesse trabalho, nesse serviço aqui, ó, você vai fazer o preenchimento e verificar o risco, porque você fica de plantão, né? Você fica lá de plantão, né? Tem uma equipe que fica de plantão e outra equipe, ela, dependendo, às vezes ela tem uma tarefa agendada, tá? Geralmente você não deixa todos que estão de plantão executando tarefa, porque se acontecer algum imprevisto, né? A equipe de plantão ela tem que estar livre. Imagina, você está lá executando uma tarefa, né? Uma tarefa aí programada aí, mas aí acaba a luz num determinado setor. O que que você vai fazer? Ah, não, não posso porque eu estou elaborando, fazendo uma tarefa aqui que estava agendada. Beleza. Mas sempre vai ficar na equipe, né? Na equipe que fica de plantão, né? Sempre uma ela fica de plantão mesmo, ela fica esperando acontecer, né? Alguma ocorrência. Enquanto isso, né, você pega parte dessa equipe e aloca para fazer uma tarefa programada. Mas isso acontece todo santo plantão? Não. Isso acontece de vez em quando, tá? Mas uma certeza que você tem que ter é que sempre vai ter um plantonista lá para atender uma intercorrência. Obviamente, depois de uma chuva aí, né? Cai um monte de galha de árvore aí, né? E a energia começa a falhar em vários setores, né? Aí para isso, lembra que eu falei? A Cel Engenharia ela cuida de três setores, a Renan Engenharia cuida de mais três, a Calorine Engenharia cuida de mais outros três, e assim todas as terceirizadas que trabalham para a Equatorial, elas dividem essa tarefa para não sobrecarregar o sistema, porque antigamente somente funcionários da concessionária que executava essas tarefas, ou seja, numa situação dessa aí, né, na região metropolitana inteira, com certeza alguém ia ficar descoberto. Para resolver esse problema, vocês vão ver na próxima UC, instalação do CEP, vou mostrar para vocês que tem como, né, uma empresa aí participar do pregão eletrônico, tá? Para poder pegar serviços, né? Serviço de distribuição, serviço também de linha de transmissão, né? A própria Equatorial, ela participou desse pregão eletrônico para ela poder adquirir, né, os serviços que estavam outrora na mão da Enel, né? E agora está na mão da Equatorial Goiás, tá? Lembrando que a Equatorial ela está em vários estados aí, né? No Pará, eu tenho certeza. Se eu não me engano, em Rondônia, tá? Eu sei que no Pará, em Rondônia e Goiás ela está operando, tá? Então é isso, pessoal. Esse chefe de equipe aqui, ó, ele vai ter que ter jogo de cintura, né? Ele vai, por exemplo, os melhores lá, os eletricistas, ele, ó, eu já vou colocar você para um treinamento aqui da concessionária, né? Por exemplo, esse treinamento específico aqui, ó, porque você está dentro do perfil de ser encarregado, ou seja, você já tem mais de 2 anos na função. E esse supervisor, ele fica ligado nesses treinamentos aqui, ó. Tem um outro treinamento, ó, por exemplo, esse aqui, ó, limpeza de faixa de servidão, que é você fazer a limpeza, principalmente debaixo de rede rural. A rede urbana, até que você consegue manter ela limpa, né? Porque você tem um asfalto embaixo, né?
Já na rede rural é mais difícil, porque você tem a vegetação, né? Ainda mais na época de chuva, essa vegetação cresce e aí você tem que ir lá e fazer o acero, né? Que chama a limpeza ali. Vai, professor, mas um eletricista faz isso? Faz, tá? Obviamente ele vai ter um treinamento adicional para ele poder tomar cargo dessas funções também. Mas o ideal é ser um eletricista de rede, por quê? Porque o eletricista de rede, ele conhece, ele tem, vamos dizer assim, propriedade, ele tem conhecimento de causa para ele poder encarar, né, esse serviço e poder se proteger da eletrocução, né, se proteger do risco de tomar choque aí, né? Inclusive, não só se proteger, mas também proteger o usuário, né? Dando orientação quando necessário e por aí vai, tá? E daí você tem que incentivar, porque imagina o cara trabalhando, né, sei lá, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eu tô trabalhando sempre nessa função aqui, né? Você, como, né, um cargo mais alto ali, um supervisor, você fica de olho nas equipes, vendo qual que é o eletricista que está melhor desempenhando as tarefas, aquele eletricista que sempre ensina o colega, né? Porque o trabalho em eletricidade, ele além de ser em dupla, ele tem que ser um trabalho em equipe ali. Então, você não pode ficar caçando conversa com seu colega de equipe, por quê? Porque às vezes seu colega vai ver uma coisa, né, que você não viu e é aí que o acidente vai acontecer. Inclusive, o acidente não pode apenas só acontecer com você, ele pode acontecer com seu colega também. Se é eletrocutado, e aí você se assusta, vai lá socorrer, e aí a pessoa que está socorrendo também é eletrocutada, né? Então tem que verificar essa questão aí, né? Tem que ficar sempre de olho. Então, para ele não perder a confiança, ele tem que sempre estar de olho nesses treinamentos que a empresa, né, a concessionária libera aqui, né? Porque é importante, tá? Porque aí você vai o quê, ó? Você vai conseguir a confiança, né? Eu tô nesse cargo aqui, mas depois de, sei lá, 2 anos que eu trabalhei, ele me colocou, né, para assumir mais responsabilidade. Ou seja, você, pela atitude dele, você adquiriu confiança nele, né? Inclusive, adquirindo a confiança, né, no trabalho dele, você, né, a pessoa, o líder aí, né, ele vai ter o quê? Autoridade sobre os liderados, porque tem líder, né, que não faz o papel de líder. Na hora que o cidadão vira as costas, o cara, eu vou fazer o trabalho do jeito que eu quero. Esse cara aqui só fica mandando eu fazer as coisas, né? Mas é porque a pessoa, até o jeito de você falar com o colaborador, né? Você não pode simplesmente dar uma ordem, né? Ô fulaninho, cara, beleza, tá bom, joia, boa tarde, bom dia, né? Coisas que a gente vem conversando desde lá da primeira OC de comunicação oral escrita, tá? Então você tem que ficar de olho ligado na soft skills, né? A soft skills talvez ela vai abrir mais porta para você do que a hard skill, do que o conhecimento técnico, beleza? Então, pessoal, ó, por favor, não esqueçam de fazer as atividades anteriores, as ainda estão abertas, tá? Eu vou deixar aberta porque realmente é muito pouca hora, tá? Infelizmente, eficiência, gestão, que é que a gente está vendo agora, instalação do CEP, vai ficar, é, ó, a aula vai ficar totalmente assim, rápida mesmo, e aí eu também vou ser obrigado a colocar aula extra para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E aí eu vou ver, porque igual eu olhei aqui, eu também não posso perder a oportunidade dessa da aula de instalação do CEP. Talvez seria mais prudente eu deixar uma aula já gravada, né? Deixo a aula gravada
E aí, próxima semana a gente faz instalação do CEP, tá bom? Eu vou verificar isso direitinho e aí eu comunico a vocês, tá bom? Se eu deixo a atividade um e 2 gravada aí para vocês, tá? Talvez seja essa a melhor opção, tá bom? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula ao vivo. Tchau, tchau.